É, é o capítulo 23, Ah, sim. Idade Adulta Avançada, Desenvolvimento Biosocial, tá? Ok, Tá professora. ok? Então, vamos fazer de conta, eu vou rapidamente. Então, ele começa falando sobre, a Berger começa falando sobre a discriminação contra a idade. Nós, da psicologia, precisamos ter um cuidado enorme com essas coisas que já estão muito, muito, muito dentro de muitas pessoas, tá? Às vezes, até na hora de conversar, dá mais atenção para o mais jovem, parece que o idoso ali, ele não existe, parece que ali não tem ninguém. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Nós, da psicologia, nós precisamos aprender a olhar olho no olho. Eu estou aqui, mas eu olho nos olhinhos de vocês que estão na tela me vendo, que eu estou vendo a foto de vocês, tá? Então, são posturas que são mais adequadas, tá? Isso denota um respeito, denota uma atenção. Quando eu olho para a pessoa, eu estou atenta, eu escuto, eu vejo como ela se comporta, para eu saber a reação que ela tem quando ela coloca determinado assunto. Por isso que eu acho muito ruim me comunicar por WhatsApp, honestamente. Então, às vezes, eu prefiro gravar a minha voz, que na voz eu consigo colocar, eu acho que melhor. Mas essa questão da discriminação contra a idade, ela é cultural, ela é dos países ocidentais. No Oriente, nos países orientais, o idoso ele é respeitado, tá? Então, como eu dizia para vocês, existem diversos estereótipos, né? O idoso não presta para nada, quem gosta de velho é reumatismo. Esses estereótipos são muito complicados. Hoje, a maioria dos locais de trabalho, eu não posso dizer a maioria porque eu não tenho esse dado, mas eu posso dizer que muitos locais de trabalho estão chamando seus funcionários mais antigos, tá? Isso é bom? Não sei se isso é bom. Eu acho que tudo na vida tem um tempo, né? Tem hora e lugar. Então, oi, Luiz, estou te vendo agora. Viu? Então, tem hora e lugar. Em algumas situações, sim. Mas também isso não significa dizer, eu não vou ser hipócrita com vocês e dizer que o idoso é perfeito. Não. Se nós não mudarmos durante a vida, nós podemos levar para a nossa velhice muita coisa que não vai contribuir para a nossa saúde mental. Não vai contribuir para o nosso relacionamento com o mundo externo. Eu digo sempre, imagina se eu, com essa idade que eu estou, se eu fosse uma pessoa de cabecinha assim, com ideiazinhas chinfrinhas, que sabe, que não tivesse aprendido a respeitar, enfim, o que ia acontecer? Se eu procurando escutar, ficar, às vezes eu fico olhando, escuto, eu estou aqui, a cabecinha já está pensando, o que é que eu vou responder? Já nem sempre dá certo, né? Imagina se for cheia de preconceito. A discriminação contra a idade, ela é recheada de preconceito contra o idoso. Diga. Professora, a senhora está falando essas coisas agora e me veio aqui à cabeça. É interessante, né? Eu acho que o ser humano, em todas as fases da vida, a gente precisa ter paciência um com os outros, não tem jeito, né? Quando é criança, tem que ter paciência de estar ensinando, de estar repetindo, de estar falando. Quando E o adolescente, Pois né? então, o adolescente, né? Até os próprios adultos, né? Essa a nossa vida entre adultos, jovens adultos, toda fase do desenvolvimento do ser humano requer paciência, só que são paciências diferentes, né? Isso. Né? Mas é Diferentes, interessante porque escutas diferentes, né? Porque tem diferença. Como eu estava dizendo, o exemplo que eu dei antes de gravar, essa situação de ontem à noite, eu já cheguei em casa mais de 8h30 da noite, né? E aí tomei meu banho, eu já tinha comido até demais no tal lanche, e fui olhar no celular, tinha essa história, uma gravação longa. Então, veja só a minha situação. Todos que estão aqui precisam ter seu emprego, né? Não tem ninguém aqui que esteja enfeitando. Eu posso dizer que necessitado eu não sou, porque eu tenho uma outra forma de sobrevivência. Mas eu tenho que ter muito cuidado com as pessoas que estão ali. Então, até quando eu levo a queixa do aluno, eu tenho que levar com cuidado de forma a não prejudicar
ou o outro ou os outros. Isso é muito chato, porque a gente vive como se estivesse todo o tempo pisando em ovos. Tem que estar mediando as relações, né, Mediando professora? as relações. A única coisa que foi para mim assim um conforto foi que no final ela disse assim para mim, professora, que bom que nós temos a senhora para nos escutar. Porque ela disse assim, olha, eu não vou falar mais, que eu entendo que já está na hora da senhora dormir, isso já está, isso se estendeu até mais de 10 da noite. Aí eu disse, não, pode falar. E tem a última gravação que eu nem escutei, eu vou escutar agora de manhã, porque estava muito tarde, eu estava muito cansada já, e estava com muito sono também. Mas agora mesmo eu disse para a Leila, que fica lá, eu disse, olha, Leila, depois eu converso contigo. Mas a gente vai ter que encontrar uma forma de solução. Se isso não for solucionado, isso não é de hoje, não é deste semestre, neste semestre, a segunda vez que ocorre, eu vou levar para a dona Regina. Eu não quero prejudicar ninguém, mas também aquela história, chega num ponto que é como se eu que fosse a incompetente. Aí eu tenho que ver como é que decide. A Luana está falando. A gente estava conversando, nós duas estávamos conversando sobre determinada situação que eu não me lembro qual que é, que a senhora pode se lembrar melhor que eu, inclusive. E a gente começou a conversa à tarde, eu acho que a gente ainda começou de manhã. E a conversa se estendeu até 8h30 da noite. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, eu estava achando que eu sou a mais insistente possível. Mas Ai, ai. a conversa se estendeu mesmo. Então, no final É. das contas, a gente, inclusive, acabou se resolvendo. Olha, eu tenho essa aula gravada, só que Professora? só dizendo, o meu pendrive deu pane de novo agora, tá? Fui abrir, não consegui abrir. Então, eu vou começar a dar essa aula, vou andar e vou, então, passar a mesma coisa. Eu acho que está no meu computador, eu acho não, com certeza está, que é para mandar, vou mandar para o e-mail, para vocês ficarem sem. Quem ia falar, por favor? Quem era que ia falar? É Vivian, né, Vivian? Diga. Oi, Professora, Vivian Rafael, diga. é porque, pela fala da Viviane, eu lembrei de uma, como você falou, né, que às vezes até quando adolescente vem perguntar, e eu não estou lembrada se foi a senhora que falou ou se foi outra professora, que muitas vezes a gente julga determinado comportamento. Um exemplo é aquele lá, mas você não é mais criança, mas eles só foram ensinados até aquele ponto, então eles não sabem a direção deles, entendeu? E muitas vezes a gente, mas tu tá sendo insuportável, aborrecente, não sei o quê. Só que eles só foram ensinados até ali. Exatamente. É por isso que eu digo para vocês, tudo nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender durante a nossa vida até sermos adultos ou até chegarmos à idade adulta avançada. Como é que eu vou dizer? O maior exemplo é ser mãe. Onde é que a gente aprende a ser mãe, minha gente? Não é no batente, não é quando o moleque chega. Por mais que é com pediatra, é com uma enfermeira, é com mãe, é com avó, é com tia, é com amiga, todo mundo está ensinando. Agora, a gente dali daquilo que está ensinando, a gente vê o que dá mais resultado. Eu já contei para vocês, eu acho que a história de uma ex-professora nossa daqui, que estava esperando o bebê se antecipou, a bolsa d'água, tiveram que sair correndo. Foi até a professora Rita, hoje diretora também, ela já era diretora, que botou no carro dela para levar para o hospital. No carro, rompeu a bolsa d'água, alagou o banco todo do carro da professora e ela teve a menina. Eu ia substituí-la na sala de aula. Só que ela foi deixando, não me passou o material, eu não sabia a posição, era no curso de pedagogia. E aí, quando foi essa tarde do sábado, choveu, mas choveu muito, como essas chuvas da agora. A tarde já estava escurecendo, eram umas 4 da tarde, e ela morava bem aqui perto da Examage. Eu telefonei, e depois de muito ligar para a mãe, para o marido, para o dela, alguém atendeu. Eu disse, avise que eu vou pegar aí o material, que eu não posso, não sei de onde eu começo segunda-feira. Cheguei lá, chorava, esta minha colega chorava horrores, a bebê berrava, no colo do pai para lá e para cá, a avó descabelada, o que é que houve? Simplesmente ela estava com o seio todo ferido, quando a bebê tocava, ela ia no inferno, não aguentava, e a bebê acabou chupando sangue, sugando sangue, porque estava ferido.
E isso é um absurdo, minha gente. Isso só pode acontecer em país subdesenvolvido, né? Para isso, é o que eu digo, é a diferença de certos lugares para uma Santa Casa. Na Santa Casa, você tem um estagiário lá numa maternidade que ele ensina tudo, naquele atendimento à futura mamãe. Eu sei porque a Geise foi uma que fez estágio na Santa Casa, em hospitalar, e a gente conversava muito. Tem como massagear, tem banho de luz, se não tem sol, tem a lâmpada fazer o mesmo efeito, enfim, não sei agora com essa lâmpada nova. E aí, quando eu cheguei lá, que eu vi aquele exagero, aquele troço, coitada, ela estava sofrendo, e a bebê com fome. E o pai e a avó num desespero. Aí eu disse para ela assim, para a mãe dela, eu disse, a senhora não conhece alguém na Santa Casa? Ela disse, eu tenho uma comadre que é enfermeira lá. Eu disse, pergunte se ela está lá. Ela disse, vou já, telefonou. Ela disse, traga ela aqui já. Eu saí com o material e ela saiu. Saiu a mãe, a bebê, o pai e a avó, foram todos para a Santa Casa. Isso era um sábado. Nisso aí, já era por volta de umas 5, 5:30 da tarde. Lá foram para a Santa Casa. E lá a enfermeira foi ensinar o que ela tinha que fazer para curar. Vocês sabem o que aconteceu? Quando ela estava nesse processo, ela ligou para a médica dela. Eu não sei o nome, né? Não sei se a médica era dela, se era da bebê, não sei. Sei que ela ligou para a pessoa que atendia. Ela disse, isso é horrível, a senhora vai ter vontade de se jogar aí de cima do seu apartamento. Foi isso que foi dito para ela. Ou seja, a solução não foi dada. Casualmente eu cheguei, casualmente eu sempre conversava com as minhas colegas que estavam no estágio na Santa Casa, e aí eu que informei, foi para lá, depois ela dizia, Eline, parece milagre, como cicatriza rápido. Agora, essa questão de mamar, chupar, sugar o sangue dos ferimentos, isso acontece, eu conheci isso na casa, o avô era médico e o pai também. Mas é o que eu digo, às vezes o atendimento público, que é tão criticado, pode ser melhor do que o atendimento particular. Porque o foco do atendimento particular geralmente é a mãe, é lá. A barriga, o bebê crescendo, as condições de saúde dela, e não de preparar para a chegada do bebê. Isso não é, na verdade, eu acredito que deveria ser uma contribuição ou até um folder que o médico, né, que o ginecologista ou obstetra tivesse para passar orientando. Então, essas questões que são ligadas ao preconceito é que a gente precisa observar e ir quebrando. Às vezes, até quando a gente ri de um comentário, tanto faz da criança, do adolescente ou da pessoa idosa, esses preconceitos podem existir. E quando a gente ri daquilo, a gente está reforçando. Essa questão do reforço, para quem não gosta da comportamental, é triste. Ainda essa semana passada, eu precisei que a Geise me fizesse um negócio lá no computador. Eu disse, Geise, deixa preparado isso para mim aqui, que eu estou toda enrolada. Ela disse, então eu vou fazer as pastas. E deixou tudo preparado por semestre. Eu peguei, fui lá fora, comprei uma empada para mim e uma empada para a Geise. Eu sei que a gente morre de fome quando dá 10 da manhã, está morrendo de fome. Né, 10, 10:30. Aí eu cheguei, ela disse, olha, está tudo aqui. Quando eu vim voltando, ela disse, olha, está tudo aqui. Eu olhei tudo bonitinho, arrumadinho, disse, está aqui o seu reforço, uma empada para você. Depois ela até ia me pagar, eu disse, não, é o reforço, fui eu que comprei. Entendeu? Então vamos aprender a nos comportarmos dessa forma. Eu não vou dizer que às vezes a gente não se trai, a gente se trai quando franze, né, a testa, como se a gente já estivesse criticando. E às vezes a gente franze a testa mesmo porque já está com mais idade, já está com as ruguinhas por aqui, não pode evitar qualquer movimento, né? Vai aparecer. Então, é importante que vocês, a gente vai rever isso quando eu trouxer o material, tá? Que eu vou passar para vocês, mas a gente vai continuar andando. O que é que se sabe hoje? Hoje se tem uma variabilidade muito grande nessa questão do idoso dependente e do idoso independente. Nem todos os idosos são dependentes de pessoas mais jovens, assim como nem todos os idosos são independentes, né? A dependência, ela diz aqui, que expressa a relação entre o número de adultos autossuficientes e produtivos, e eles comparam com o número de crianças e adolescentes, tá?
não vamos comparar dessa forma. Nós vamos deparar mais ou menos com a realidade. A quantidade de pessoas idosas que nós conhecemos. Daqueles idosos da nossa família, digamos 10 idosos, quantos ainda são dependentes? Quantos são, né, independentes, ou seja, autossuficientes? Então, existe diferenças. Não é porque tem a idade que vai ser dependente sempre. Agora, tem pessoas que já vieram de uma criação que tinham tudo a tempo e a hora. Aquilo é normal, é o natural para ela. Casam, também tem um marido que faz tudo para ela, como às vezes tem também de uma mulher que faz tudo para o marido. Nos dias de hoje isso está mais difícil. A mulher, ela quer sair de casa, ela quer trabalhar, né? Ela quer ganhar o dinheiro dela, ela quer ser independente. Então, o que a gente sabe é que a taxa de idosos dependentes nos países desenvolvidos está crescendo. Por que isso? Porque as pessoas estão vivendo mais. Antigamente, a faixa, o tempo de vida, meu Deus, os que chegavam aos 70 anos eram considerados, né, os adultos, os idosos fantásticos, mas hoje não. Isso, os governos todos, eles já fizeram, a França fez mudanças, a mesma coisa fizeram no Brasil. A pessoa não se aposenta mais com uma idade X, tem que trabalhar muito mais, daqui a pouco a pessoa está gaga e tem que trabalhar para poder receber uma pensão do INSS. São os exageros do Brasil. Algumas classes, né, têm um salário lá em cima, como esse povo da Petrobras, tem uma aposentadoria que não corresponde à maioria dos brasileiros. Por exemplo, o político, ele pega uma eleição, ele fica 8 anos, digamos, ele já tem direito, ou tinha, eu acho que ainda continua sendo mantido, a uma pensão, que quem paga somos nós, quem paga é o trabalhador. E essas coisas não são modificadas. Eu estava vendo um dia desse, o salário de um diretor da Petrobras é um negócio. Meu Deus, quanto sai de dinheiro que dava para comprar medicamentos, se tirasse só metade de dava para comprar medicamento, eu acho que para um estado inteiro, para atender. Né? Então, são os absurdos do Brasil. A França, por exemplo, ela mexeu, né, com essa questão da aposentadoria, mas eles mexem por quê? Porque eles já visualizam que a quantidade de idosos está vivendo mais, está aumentando. Então, eles pensam, será que nós vamos conseguir pagar um idoso que se aposenta aos 65 anos? Ele pode viver até os 85, 90. Né? Hoje está quase comum, vocês estão vendo aí, a Academia Brasileira de Letras, a Fernanda Montenegro com 92 anos, né? Não sei se estou errada, se eu tiver alguém me corrija. Com 92 anos, a criatura está lúcida, trabalhando, e foi eleita para a Academia Brasileira de Letras agora. Gilberto Gil é outro. Não. Oi. Ontem eu vi um vídeo de uma senhora, eu achei muito legal, eu acho que ela devia ter uns 80 anos, assim, ela carregando aqueles pneus, sabe aqueles treinos de crossfit? Sei. De biquíni na praia, e ela carregando um pneu imenso, que assim, maior do que eu carregava na época que eu fazia esse negócio de crossfit. Eu achei o máximo. Eu digo, gente, Bora, assim Aline. eu quero ficar. Bora pegar carregar os pneus aí, bora. Jeito, sério. Não, carregar pneu eu acho que não, mas se vocês me convidassem para uma natação, olha, quando eu fiz natação, quando eu fazia lá na casa que era do pai da Ana Júlia Carepa, né, que foi prefeita. Hoje já venderam essa casa, fica ali na Pariquis, com aquela rua do Hemopa, era uma esquina, uma casa muito bonita, e a maioria, eram 7 filhos homens e uma mulher. Por isso que diziam que era Branca de Neve e os 7 anões. A minha mãe conhecia até o avô da Ana Júlia, conheceu, ele era um professor conhecido aqui. E eu, quando tive o acidente de carro, que eu tive lá no dia que eu fazia 30 anos, depois a minha recuperação realmente foi para lá. O professor era o Emílio, um dos irmãos da Ana Júlia. Eu disputava, embraçada, ninguém me ganhava. Tá? E eu já não era criança,
Eu depois voltei, ainda nadei mais alguns anos, mas ele dizia, Eline, é incrível a braçada que você tem. Talvez eu não tivesse tanto nos pés, mas a braçada superava, né? Ou seja, isso é muito bom. A natação é o esporte, dizem, mais completo, né? Ele mexe com o corpo inteiro. É incrível. Eu gostaria de voltar para alguma atividade, mas não esse pula-pula de academia nem carregar Professora, pneu. mas na academia aqui, ó, como é o nome? Na companhia atlética, tem Tem programa. natação. Tem Tem natação natação lá e a piscina ainda é aquecida. Para aquecida? dia frio, é. Tá É A um aqui. minha negócio lá. avó, a minha Ah, avó, ela faz, eu não sei se ela faz ou fazia natação ali na Tuna, ali na Tuna, para mim é lá na Tuna lá na longe. Tuna. E aí eu cheguei a fazer natação aqui, tinha o núcleo de educação física, agora são 2 prédios, bem aqui na Senador Lemos, quase na Praça Brasil, eu saía andando de casa. Eu fazia muita arte, minha gente. Eu caminhava na praça, né? Antes, a gente tinha na casa de uma amiga, a gente tinha uma educadora física que a gente reunia 5, 6 amigas, e a gente ia para lá, era 1 hora lá de Pois é, professora, volte logo. Tem aqui na companhia atlética. A senhora já sai da faculdade e vai direto. direto para lá. A Luana quer falar, diga. Tem uma atividade física. Todo mundo fala que ela é para quem tem mais idade, mas eu adoro ela. Eu faço ela desde os 12 anos, que é o Pilates. É o Pilates. O Adoro. Pilates. Tá aí, essa eu queria fazer. E a minha instrutora, no caso, né, como a gente fala, ela atende assim de todas as. Ela me atende desde os 12 anos que eu Pilates também é muito bom. Tem algumas coisas que eu não ia conseguir fazer. O que precisar do peso aqui, nas mãos eu não consigo, por conta desse problema. Tipo assim, ela faz Adaptações, porque ela atende também É. pessoas mais velhas e tal, com mais idade, então ela sabe o direcionamento. Né? Ela tem esse Olha, direcionamento, ela fica certinha. eu quando tinha meus 20 anos, eu já via pessoas de 40 que vestiam a roupa de idosos. Estou dizendo para vocês. Era como se fosse assim uma obrigação se vestir como idosa, né? E pensar como idosa, né? Eu não coloco roupa de jovenzinha. Vocês dificilmente vão me ver com uma saia curta. Eu acho ridículo, né? Mas não existe mais roupa hoje para pessoa idosa. Diga, Vivian. É que nem quando a gente veste aqueles vestidos longos, saias, né? A pessoa fala, já tá se vestindo que nem uma idosa. Imagina, tem tanta roupinha linda, longa hoje. Eu E tenho professora, eu acho que essa questão de roupa, né, é tão complicado isso. Acho que a pessoa tem que vestir o que se sente bem, independente da idade, sabe? É uma coisa que a porque tem pessoa. os preconceitos que estão aí. Então, a Pois pessoa é. tem coisas que incomodam. Por quê? Né? A gente até tem que pensar por que algumas situações do outro incomodam tanto algumas pessoas. Porque a pessoa queria estar fazendo aquilo e não consegue fazer, não tem coragem. Pode ser isso, sabe? Ao passo que quando a gente vive a vida da gente, sem ter muito tempo para olhar para o lado, né? Ontem, essas 2 amigas que eu saí para esse lanche, nós conversamos muito, inclusive porque nós perdemos uma pessoa muito querida, que era da família do meu marido, que elas também são. Então, muita coisa assim foi resgatada, muita coisa desse período de pandemia que a gente ficou sem se ver. Ela dizia para mim assim, quando eu peguei a primeira no carro, ela dizia, Eline, eu estava precisando tanto dessa conversa, o que é que tem como pano de fundo? Ali para elas, o que eu entendi, não estava só amiga, estava psicóloga também. Então, até a forma de escutar, ela precisa ser acolhedora. A conversa precisa ser de uma forma que a gente ali esteja de alguma maneira contribuindo. Eu não sou psicóloga o tempo todo, de forma alguma. Pelo contrário, eu sou mais aqui coordenadora, até uma coisa que eu digo sempre, eu não me formei para ser gestora. Eu me formei para ser psicóloga, né? Mas elas gostam, né? Então, aí ela até ria e dizia assim, Eline, olha, o fulano, deixa eu te contar. Aí trazia do outro filho. Nós ficamos ali naquele, Lugano, se eu não me engano, ali na esquina da Vandenkolk com a... É aqui no Marizal, fica no térreo de um prédio, um lugar muito gostoso, por sinal, um preço até bom. Nós ficamos lá, saímos de lá 8h30 da noite. E nós
ficamos por volta de 5h15. Foi muito bom. E estávamos todas três privadas disso, né? Porque há muito tempo que a gente não se encontrava. Foi muito legal. Mas é assim, se a gente vai viver a vida da gente pensando no que o outro está pensando, é diferente. Eu lembro que meu filho, depois que meu marido faleceu, um dia ele disse para mim assim: mãe, sai com quem te convidar. Eu entendi o que ele quis dizer. Mas como a gente ainda tem aquela coisa assim do respeito, eu entendi aonde ele quis chegar. Mãe, sai com os teus amigos, sai com as tuas amigas e sai com quem te convidar. Eu digo, tá certo. Então eu já saí muito, minha gente, né? Antes da pandemia era teatro, era ópera, era cinema, era show, enfim, jantar fora, lanchar fora. Depois com a pandemia isso parou tudo, ou seja, afastou um pouco. Isso é muito complicado, porque a gente já vive uma vida que a gente se afasta das pessoas das nossas famílias, por conta de obrigações de trabalho. E a pandemia afastou mais ainda. E o que é que a gente descobre de repente? Eu descobri de repente que eu não gosto do isolamento, eu sinto solidão, mas ao mesmo tempo, na hora que eu vou sair, sabe, não, eu prefiro ficar em casa. É como se aquilo virasse um hábito, o estar em casa. Até o crochê, que eu não fazia já há algum tempo, eu fiz 2 bolsinhas lindas, vou até mostrar para a Luana, as 2 bolsinhas lindas que eu fiz para mim de crochê. Já até comprei um outro novelo para fazer uma outra mais bonita ainda. Mas a gente tem que colocar alguma coisa no lugar. O idoso, a gente precisa colocar alguma coisa no lugar. Os filhos cresceram. Quem é aí a nossa aluna nova, Luísa? É a minha mãe. Ah, dá um abraço aí na tua mãe. Então, veja só, Luísa está aí, está em casa. E daqui a pouco, ou a Luísa acaba o curso, resolve fazer um curso fora. Era aquilo que eu falava do ninho vazio. O ninho vazio ele acontece lá na idade adulta intermediária. Eu, com 36 anos, meu filho tinha 18. Ou seja, eles já estavam num curso, não demorou, estavam saindo. Minha filha viajou, foi fazer curso fora. Meu filho casou e nós ficamos os dois. Estávamos os dois, mas o ninho estava vazio. Então, é exatamente esse momento que a gente precisa voltar para algumas coisas que a gente tinha costumes, que gostava de fazer, colocar alguma coisa nesse ninho que está vazio. O ninho vai permanecer lá. O momento que os filhos voltam, está lá o lugar para eles. Eles serão acolhidos, eles serão atendidos, serão, enfim, meu Deus do céu, acariciados. Mas a vida precisa ser preenchida. Isso é necessário para que haja um envelhecimento saudável. Seja uma atividade física, seja, eu vejo agora, sempre tem na coisa, aula de bolsa, essas bolsas de crochê, desses fios mais grossos. A minha filha diz, mãe, o que tem de senhoras de mais idade que vão para lá? Não é só o aprender, é o estar ali, é o dividir, é o conversar. Sabe? É o social que a gente... Justamente, é o participar, dizer, olha, eu estou viva, eu estou produzindo, mas eu também estou conversando, né? É esse social que ele não pode ser esquecido. E que nós, mais velhos, precisamos, mas os mais jovens precisam também estar atentos. Né? Professora... Se tem uma avó dentro de casa, um avô, é um trabalho que precisa cuidar. Diga, Viviane. Eu queria uma opinião sua. O que a senhora acha a respeito dos asilos? Dos asilos, Virgem Maria. No Brasil, principalmente, eu tenho um pé atrás, eu tenho uma aversão quanto a essa questão de asilo. A gente não tem bons lugares aqui. Se o asilo, eu acho assim, que é um filho que coloca um familiar idoso no asilo, eu acho que é de uma maldade sem tamanho. Pois é. Aquela pessoa é tirado tudo dela e é colocada num lugar isolado. Só um instantinho para eu contar. Nós tínhamos uma professora e tinha aquele asilo Dom Macedo Costa, hoje não é mais, ali na Almirante Barroso, se não me engano, é um negócio até militar que funciona lá. E eu tinha perdido minha avó. Minha avó morreu em dezembro, dia 18 de dezembro, perto do Natal. E nós fomos, quando começaram as aulas, nós dávamos, se eu não me engano, personalidade. Eu não lembro se era personalidade com a Maria Olinda ou psicopatologia já. E nós fomos para uma visita nesse asilo. Minha gente, entramos no asilo, fomos primeiro à capela linda,
Aí lembrei da minha avó ali, quando nós saímos da capela, que nós pegamos aquele corredor para ir lá para o fundo, no fim assim do corredor, era como se fosse daqui da porta da sala de vocês para o final da sala, tinha um idoso de cócora. Ele era uma idosa de cócora, ela praticamente sem vida. Ela ali não tomou conhecimento da nossa chegada, éramos eu, a professora e mais alguns colegas. Ela se masturbava de cócora. Aí quando eu olhei aquilo, aí nós passamos por ela, eu olhei aquilo, eu fui lembrando da minha avó, digo, meu Deus do céu, como a gente cuidava tanto dela. E cuidava dela com todos os cuidados que ela sempre teve com o corpo dela. Nunca ninguém de fora viu a minha avó sem roupa. Não, as filhas, a minha mãe, as minhas tias, tinham todo o cuidado de, no momento que iam trocar a roupa dela, encostar a porta do quarto, fechar a porta do quarto. Quando nós entramos para a parte do dormitório, que abria assim, foi um horror que eu vi. Aí eu não aguentei, eu comecei a chorar. Aí eu chorei, a Maria Olinda disse, Eline, volte. Aí eu voltei lá, quase para a entrada, fiquei lá. Depois eu expliquei para ela, eu disse, olha, eu perdi minha avó, não tem nem 6 meses. Eu jamais pensei que isso pudesse existir, eu acho isso um horror. Asilo eu acho terrível. E as condições dos asilos que a gente vê aqui são verdadeiros depósitos de pessoas idosas. Olha, Viviane, imagina, eu acho que uma pessoa que está num lugar daquele, a não ser que ela já tenha perdido toda a noção, né, do que é existir, eu acho que uma pessoa que ainda tenha resquícios de memória, ela quer se matar ali dentro. Acho horrível. Por que você perguntou isso? Não, estou lhe perguntando porque, assim, por exemplo, eu acho que a sua geração é próxima da geração dos meus pais, né? E nessa Eu época... acho que eu sou até mais velha que seus pais. Talvez um pouquinho, mas assim, são próximas, né? E assim, nessa época a gente sabe, né, que os asilos realmente eram coisas assim muito ruins, como a senhora está falando, eram depósitos de gente idosa. As pessoas colocavam os idosos, não iam mais visitar, né? Ficavam totalmente abandonados lá, Era quase né? a mesma coisa que o lugar onde colocavam os loucos. Era Pois quase a mesma coisa. então, justamente, e não tinha tanto cuidado lá dentro, em termos de pessoas qualificadas para tratarem os idosos e tudo, não sei o quê. Hoje, atualmente, eu não sei como andam os asilos, porque às vezes eu fico me perguntando, olha, diferente da senhora, a minha avó, ela é uma pessoa que ela não é nada ativa, ela é completamente dependente. Ela tem ainda lucidez, apesar de que às vezes a memória dela falha, né? Mas assim, ela não consegue fazer um crochê, ela não consegue fazer algo produtivo, até porque ela se coloca nessa posição também, sabe? De, Só de não dou receber. conta, sabe, não dou conta. Ela já é idosa na mente, né? Então ela acha sempre que ela não dá conta, que ela não consegue, ela tem pavor de ficar sozinha e tudo mais. Só que como eu não conheço como é de fato um asilo hoje, atualmente, como está, O mas pão a de imagem que Santo eu... Antônio, só fazendo uma parte, o pão de Santo Antônio, ele é Professora? diferente, Pois tá? é, Posso falar lá justamente. de dentro que eu conheço o pão de Santo Pois Antônio. é, porque o que eu penso a respeito do asilo? Se o asilo for um lugar bom, por exemplo, como o Pão de Santo Antônio, que eu escuto falar bem, eu não conheço como é a dinâmica lá dentro, mas o que eu escuto falar é que é um lugar que, querendo ou não, os idosos podem socializar com pessoas Pode, daquela podiam, época, era. sabe? Então eu fico pensando até que ponto pode ser bom ou pode não ser, né? Porque justamente ela poderia, como ela não tem nada mais, assim, ela não faz nada mais de produtivo de fato. Teria mais companhia lá dentro, inclusive. Exatamente, pessoas da idade dela, que viveram coisas que ela Isso. viveu, que podiam trocar coisas junto com Prof, ela. E O outra, só um negócio é a minutinho, família Vivian, não só deixar de concluir. visitar. Não, sim, Essa que é a obviamente, né? Para a pessoa não se sentir abandonado e 2 vezes na semana. isso. E assim, por exemplo, até isso também, a questão do cuidado, né? Porque o idoso ele cai, né? A minha avó ela cai, ela se machuca muito e ter uma pessoa para de fato cuidar, né? É. Não, e depois Assim, manter um os idoso dentro de enfermeiros, ei, casa com Viviane. cuidador é enfermeiros. muito caro.
Pois então, eu Nossa fico pensando sociedade é nisso, na muito questão do cara. cuidado. Eu fico pensando na questão do cuidado, de ter um enfermeiro, dela passar mal, ter como acudir, ter como, sabe? Então, eu fico pensando, é, eu não sei, é porque eu realmente não sei, Uma mas experiência, talvez. Eu Ei, acho que ei, você é, tem E professora, Viviane, desculpa te interromper, Viviane, é porque já tem a minha opinião. Teve um asilo que a minha mãe estagiou e que ela viu diversos relatos sobre o idoso. Quando a gente envelhece, a gente quer ficar perto da nossa família, de ele se sentir muito abandonado, por mais que o cuidado seja muito, entendeu? Seja muito cuidado. Professora, o meu sogro, ele é coach, então ele vem com umas ideias assim que eu já não concordo, entendeu? Já é a minha opinião, por exemplo. Ele fala que nos treinamentos que ele foi, eles falam assim, que a partir do momento que a gente casa, é a nossa família, os filhos e a mãe é consequência. Aí eu bato o boca e falo, não, não, não é de consequência, forma não. O alguma. senhor chegar aqui, a sua mãe passou fome, a sua mãe lhe criou. Existe ex-mulher, mas não existe Não, a ex-filho, não gente não existe pode ex-mãe. começar a E a limitar, gente né? fica batendo boca nisso, mas eu não concordo. Não concordo É, em botar em eu asilo, não tenho, concordo. eu faço restrições também. Coach não é psicologia, né, pessoal? Vocês sabem disso. Está na onda, está na moda e fazendo a cabeça de muitas pessoas. E às vezes as pessoas ficam Pois porque é, a cabeça se professora. parece. Agora, só fazendo uma parte quanto ao Pão de Santo Antônio, o que eu conheço, há anos atrás eu trabalhei muito para Bazar do Pão de Santo Antônio. Eu não era lá de dentro, mas eu fiz muito crochê. Tem muita toalhinha com barra de linha fina em crochê feita por mim. Inclusive, tem lá atrás, num portão, fizeram lá uma placa e pediram que todas que colaboraram para a construção da primeira parte do pão escrevessem seu nome. E meu nome está por lá, porque nessa altura era a Armínia, que estava lá dentro, era a Vera Catauaçu, enfim. O que é que eu sei do pão? O pão ele começou com uma formatação, quando ele mudou, que ele avançou, muito interessante. Eles chegaram a ter uma pessoa lá, não sei se ainda tem hoje, um senhor, que ele era dono de negócio no comércio. E ele tinha o carro dele, ele decidiu morar no pão. Então ele entrava com o carrinho dele, guardava lá dentro, de manhã ele saía para passear, tinha hora para chegar à noite, mas ele pois tinha é, essa possibilidade. Outra pois coisa que é, eles fizeram professora. foram os chalés. Vocês não conhecem lá? Sim, eu Foram já os fui lá. chalés. Os eu Sim, queria chalés falar um pouquinho fizeram, depois. já vai, Edna, fizeram os chalés. Então, lá, nesses chalés, os primeiros, as pessoas tinham uma salinha, na extensão tinha como se fosse uma cozinha, chegava atrás, tinha até um lugar para lavar roupa. A pessoa podia levar para lá sua geladeira, seu sofá, um móvelzinho que tivesse na sua casa. Claro que isso aí, dependendo do poder aquisitivo de cada um, alugava lá, entrava e pagava por não, mês o deixa eu só referente concluir àquilo. minha ideia aqui, só concluir. Seguinte, então, professor, eu fico pensando nisso, né? Porque com certeza a gente não pode, tem toda essa questão da responsabilidade, né? Aquela pessoa doou a vida para cuidar de você, dos seus pais e tudo. Então, não é simplesmente colocar a pessoa lá e Não, deixar a é pessoa lá. desumano. É É desumano. desumano isso. Mas eu fico pensando, dar condições para a pessoa viver melhor a velhice, sabe? Isso. Porque, por exemplo, a minha outra avó, que já é falecida, ela faleceu com 70 anos, inclusive acho muito jovem, ela faleceu com 70 anos, a minha avó ela era totalmente independente, mas diferente da minha avó materna, ela conseguia andar sozinha, ela conseguia fazer tudo sozinha, ela conseguia cozinhar, ela conseguia fazer as coisas dela, e ela gostava de morar no canto dela, sabe? Só que ela tinha condições financeiras para morar no apartamento dela. Então a gente ia visitar todo final de semana a minha avó, todo final de semana religiosamente, sabe? E ela gostava de ser sozinha. Então, eu acho que essa questão do asilo talvez seja algo também do próprio idoso, né? Do próprio idoso se sentir confortável ou querer ter aquele lugar que é mais dele, que ele conhece pessoas mais próximas da idade dele, que tem É aquele ele nível de... opinar sobre uma decisão que vai afetá-lo. É Isso, colocar para ele a possibilidade de sim, com opinar, de certeza. escolha, e não de, né, Posição. exatamente. Mas eu acho que Edna, pode ser bom também, dependendo do caso. dependendo do caso. A gente tem visto absurdos, mas aqui a gente tem um exemplo muito bom. E tem também um programa aqui de atendimento ao idoso, eu vou falar disso depois, mais tarde. Edna, o que você quer colocar? Não é que vocês falando em Ponte Santo Antônio, eu indico, porque eu tive uma tia lá por 15 anos. Ali é uma casa, sabe, que você
pode indicar, pode ir para lá, tem tudo lá. Nós pegamos a nossa tia, ela quis ir para lá, foi lá visitar, passou um mês na fase de adaptação, ficou lá, ela morou lá por 15 anos. Tinha passeios, tem vários profissionais, Eles tem têm corpo de piscina, tem enfermagem, natação, tem hidroginástica, tem psicólogo, tem tudo que você imagina, passeios. Enfim, eu acho que é uma boa proposta, viu, Viviane? Porque E tem uma questão também, eles não recebem a pessoa doente. A não, pessoa não, não, doente é não. obrigação da Você família. faz uma triagem Uhum. antes. Tem médico, tem Pois desde é. CTI Não, lá eu fico dentro. pensando de ser mais saudável, sabe? É. Dela conseguir É, fazer mais coisas, porque ela se isola, ela fica sozinha no quarto. e eles Aí de têm vez em quando ela atividade vem, lá também. conversa. Mas Eu eu acho que fico as pensando, possibilidades hoje são muito grandes. Por exemplo, você pode chamar um Uber, uma pessoa que conheça. Aqui a gente tinha aluno da educação física que tinha Uber, tinha professores que só andavam com ele, chamavam lá e ele vinha, não era em horário de aula. Tudo, Hoje já pode chamar o Uber, vai buscar, se eu não posso sair sim, para e almoçar, eles trazer para ficam. almoçar, Tem enfim, né? Tem muito idoso lá, independente, chama o seu Uber, vai para o Tem. shopping, volta, e enfim, eu me dou com muita gente lá ainda, né? Minha Depois filha dos primeiros, faleceu, é, de- minha tia faleceu, mas assim, eu não tenho do que falar do ponto eu da não os sei profissionais quem são está divinos. hoje na presidência lá, eu não sei. Nunca mais eu, com a pandemia, nunca mais eu conversei com essas minhas amigas, eu não sei A quem dona está na Olinda presidência. ficou muito tempo lá, Ficou muito, muito, na muito, muito tempo. capacidade. Foi, mas exatamente. aí, professora, por exemplo, eu já conversei com a minha mãe sobre isso, né? Assim, de ver a possibilidade, não é dizer, bater o martelo, até porque justamente vai a vontade da minha avó também de permanecer lá, né? Isso. Mas eu digo assim, porque assim, acaba que a minha mãe, meu pai, o caso da minha avó está influenciando o casamento dos meus pais, né? Porque eles deixam de viver para eles para viver para ela. Então, às vezes, eu me preocupo um pouco com isso, com a relação deles, né? Enquanto casal. Então, assim, eu já conversei sobre isso com a minha mãe, só que como ela é de uma geração próxima da sua, ela não vai nem conhecer, ela já tem aquele rótulo, né? Aquele É. preconceito, não, que é horrível, que é desumano, que é... E E não tem que ser conheceu, né? ouvida também, né, nessa história. Não, com certeza, professora, mas eu digo para ela, mãe, se acalme, é conhecer, não é determinar, não é bater o martelo, não é nada, mas se dá a oportunidade de conhecer, porque às vezes você tem aquela imagem que é uma coisa e às vezes é outra, sabe? Então a Exatamente. gente não pode se fechar naquele preconceito que a gente tem, ou naquilo que a gente ouviu falar, que como é. Eu acho que a gente tem que se dar a oportunidade de ir lá e ter a nossa própria percepção, Eu sabe? acho assim que o momento de chegar e deixar a pessoa lá é que é isso que faz com que a pessoa, sabe, relute em ao menos pensar na possibilidade. É o Pois fato é, de chegar, pegar a minha mãe chegar e deixar lá. Então a gente não sabe, tem que ver tudo, a ligação Essa que existe, separação sabe, essa realmente separação. é. É muito delicada. É uma Final de situação semana muito. pega Pois o é, idoso, professora, mas foi vem isso para que eu casa, né? disse, que os relatos de idosos que eu escutei, a maioria, na verdade todos, né, que minha mãe me contou, não estavam lá porque queriam, entende? Era A imposição. maioria. Aí é complicado, aí é difícil mesmo. Nesse caso é complicado. E o isolamento, a solidão, os filhos. Tem outro ali na Mauriti que eles ficavam sentados lá. Podia conversar, o que era que você queria, mas queria que meus filhos viessem me visitar. Sinto muita saudade deles. A gente já andou muito lá para trás, né? Muito, tanto nesse da São Vicente de Paula, da Mauriti, que é uma. A gente vê que as pessoas que estão lá são de um poder aquisitivo mais baixo do que alguns que estão no Pão de Santo Antônio. Depois o Pão já construiu para trás uns outros apartamentos, outros que eles chamam, outras casas pequenas, mas são quase casas. Então, tem uma condição de moradia boa. Agora, o negócio é esse momento, como se fosse um corte, né? Novamente no cordão umbilical. É difícil, minha gente, viver não é fácil, né? Viver não é fácil. Eu vivo só, eu moro só, mas
me preocupa, assim. A gente toma certos cuidados. Eu peguei o telefone dos meus filhos e deixei aqui lá na coordenação com a secretária. Eu disse, Leila, guarde esses telefones. Se um dia eu não aparecer, não disser por que eu não estou aparecendo, quando der 10 horas da manhã, liguem para os meus filhos. Estão aí os telefones. Dizem, olha, ela não chegou até agora, porque alguém tem que ver. Porque, veja só, às vezes, se acontece uma coisa na quinta-feira, é sempre... Meu genro vai em casa no final da tarde, à noitinha, para dar comida do Gael. E tem uns gatos que ele alimenta lá da rua. Eu acho até que a rua nem gosta disso, mas o problema não é meu. Mas em casa mesmo, só vão mais no sábado de manhã, sábado à tarde. Já tá, e se eu morrer, eu estou fedendo já. Né? Então eu digo, olha, Leila, se eu não chegar, não aparecer, tu liga ou tu diz para a Geise ligar, diz, olha, ele não chegou até agora, porque a gente precisa ter cuidado. Porque hoje as pessoas morrem assim no vapt-vupt, né? Não sei. Eu acho que até uma graça para quem consegue isso. Mas isso aí é uma situação, o preconceito precisa ser derrubado, precisa ser enxergado, precisa ser falado para que as pessoas deixem isso, que isso só destrói, ele não constrói nada na vida de ninguém, isso é ruim, porque este mais novo, esse mais jovem que pensa dessa forma, ele vai pensar uma velhice também incompetente. Ele vai se ver um velho, se ele viver muito, um velho incompetente. Olha agora, eu estava vendo sobre o Alain Delon, né? O Alain Delon, ele está com uma doença lá, e na Suíça, onde ele mora, ele era lindo, 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 lindo. E ele foi casado, é um ator, né, francês. Ele foi casado, vocês devem saber, com a Romy Schneider, que era outra atriz lindíssima. Ela fez aquela série da Sissi, Imperatriz. Até hoje eu gosto de ver esses filmes. Só gosto de ver coisa bonita, minha gente. Eu gosto de ver coisa de sofrimento. Esse Pantanal, quando começa aquele chororô, daquela choradeira, eu mudo logo para a cultura, vou ver uma palestra lá. Não quero ver sofrimento, não. Não vou fazer das minhas noites isso. Aí, ele agora, lá é permitido o suicídio assistido. E ele está se preparando para isso, para o filho, já comunicou o filho. Já pensou que horror? Nós ainda não temos cabeça para isso. É um outro mundo. A Suíça realmente é um outro mundo, parece que está fora desse universo que a gente vive. Né? Suicídio assistido, meu Deus, eu olhar meu pai, né, morrendo porque ele quer morrer. Ontem eu vi uma foto do meu irmão no Face, está tão magrinho. Me deu uma saudade dele enorme, ele está doente, né? E a gente não sabe nem o que é que o mantém vivo. Que a doença realmente ela é muito maldosa, ela está tomando conta dele. Enfim, sabe? Aí a minha irmã diz assim, não vai ver o Fernando. Até uma nora dele veio aqui semana passada, eu disse, Trícia, ela até é psicóloga, eu disse, Trícia, eu tenho tanto medo de ir lá e levar alguma coisa, porque a gente está em contato todo o tempo. Ele não, ainda está dentro de casa, ele só sai mesmo se tiver que sair para médico. Né? E a gente, ele vê, ele vai querer abraçar, ele sempre foi muito amoroso com a gente. Como é que eu vou fazer? A gente não sabe, tá? Essa questão da taxa de dependentes e independentes eu vou falar com vocês na próxima aula, tá? Agora existe também o envelhecimento que eles chamam envelhecimento primário e o envelhecimento secundário, tá? O que é o envelhecimento primário? O envelhecimento primário, ele ocorre durante toda a vida, desde que nós nascemos, nós começamos a envelhecer. Né? Ou seja, desde o nosso nascimento, nós já começamos a envelhecer. O que ele abrange, o envelhecimento primário? Ele abrange todas as mudanças físicas, universais e irreversíveis que ocorrem em todos os organismos vivos à medida que envelhecemos. Ou seja, nós somos bebezinhos, daqui a pouco nós somos crianças andando, caminhando, falando, daqui a pouco nós entramos na escola, naquele momento que o nosso cérebro já está preparado para essa aprendizagem, que isso hoje também não é muito respeitado na criança, né? Então, são essas mudanças físicas universais.
Por exemplo, o cabelo branco, ele não é um sinal de envelhecimento. Tem muito jovem que tem cabelo branco. Normalmente isso é herdado. Geralmente é herdado. Então, o envelhecimento primário é aquilo que é normal para todos, sem doenças. Quais são as doenças normais? Que hoje muitas vacinas já previnem. Está aí voltando, né? Vacina para catapora, vacina para sarampo. Anos atrás, até quando os meus filhos eram pequenos, ainda não existia vacina para catapora. Se tinha catapora, hoje já existe. Então, até isso que era tido como natural, né, dessa vida, hoje já não tem porquê, já se tem, né, a possibilidade de usar vacinas. Muitos morriam por causa do sarampo. Sarampo era uma doença terrível, se não tivesse cuidado, ele ia para essa parte respiratória, era um horror, né? Então, envelhecimento primário é tudo que é natural. A pessoa vive bem, não tem doenças mais sérias e vai vivendo. Por exemplo, eu até entendo às vezes que o ter uma doença que é familiar, por exemplo, uma diabetes, pode ser considerada normal, só não é normal por quê? Porque às vezes 5 filhos da mesma mãe, do mesmo pai, que um deles teve diabetes, às vezes um desenvolve a diabetes e os 4 não. Então, até onde a gente pode dizer que o adoecer é normal, né? Já o envelhecimento, então, vejam só, já o envelhecimento secundário é diferente. Ele implica as mudanças causadas por determinadas condições ou enfermidades, doenças, né, que podem estar relacionadas com a idade, mas não são resultado inevitável da idade. Ou seja, não é porque nós temos a idade que nós vamos ter que desenvolver uma hipertensão arterial ou uma diabetes. Não. Às vezes isso se manifesta como decorrência de um problema de um período de estresse muito alto. Tá? Até essa questão, tá, Viviane, lembrando de você conversar sobre seus pais ou sua mãe, sobre essa possibilidade da sua avó ir para um asilo, faça isso com muito cuidado, porque às vezes o pensar nessa possibilidade pode deixar sua mãe, pode mobilizar. Professora, né? olha, eu tenho uma relação maravilhosa, graças a Deus, com a minha mãe. Nós sempre Graças a fomos Deus. muito amigas, e eu sempre fui muito grata a isso, porque eu sempre disse para ela, mãe, eu acho que isso me De fortalece, evitou, né? não, e evitou que eu tivesse até muitos erros, né? Escutar a experiência dela, Isso. e a opinião dela, sempre foi muito importante, até para eu fazer as minhas escolhas também, sabe? Também é. Sempre me ajudou muito O nesse apoio, sentido, né, então eu sempre dele, converso. né? Isso, então eu sempre converso com a minha mãe com todo aquele respeito, com todo o amor do mundo, com toda, sabe, parcimônia, porque assim, na verdade, de certa forma me preocupa o isolamento da minha avó, porque ela acaba não se identificando, né? Não vive, né? Não Pois vive. é, minha avó não Não vive. vive e meus pais também não, até porque eles param a vida e gera conflitos entre eles, Podiam né? viajar, né? Tá Isso, não consegue fazer nada porque tem que ficar cuidando da vovó. Então, eu converso com ela para conhecer, né? E, claro, a gente vai precisar, a vovó precisa conhecer e se ela vai se sentir bem com aquilo, né? Tem um Mas eu acho detalhe. que só o fato de conhecer, sabe, E tem um professora? detalhe, sabe, Viviane, que seria uma estratégia, eu acho. Por exemplo, era ver a possibilidade de seus pais fazerem uma viagem, ou seja, o se ausentar, né? E a sua avó, e ter alguém que ficasse com a sua avó responsável por ela. Digamos, vamos fazer uma viagem de uma semana, não precisa ser de um mês, para que isso pudesse ser por eles pensado, trabalhado. Porque eu acredito que até o sair de casa, a sua avó, sem querer, está impedindo. Até para uma viagem, por mais Com curta que certeza, seja. professora, com certeza. Às vezes, assim, para a gente ir no cinema com os meus pais, já não dá, porque não tem com quem fica a vovó. E o pior, o que me deixa mais preocupada, é porque, assim, a mamãe, ela tem um jeitinho
que ela meio que ela cuida tanto que ela tira um pouco a autonomia da minha avó, coisas que a minha avó ainda é capaz de fazer. Eu digo, mãe, não faça isso, porque a vovó ela precisa sentir que ela é capaz de fazer as coisas. Torna Senão ela até vai se mais sentir... dependente do que ela poderia ser, né? Então, justamente, e não é nem só isso, ela fica insegura, começa a gerar um medo nela, achando que ela não dá conta mais. E algumas coisas ela consegue. E eu digo, mãe, deixa a vovó fazer, Tem que sabe? deixar. Porque tirar essa autonomia Ei, dela, a pouca que Viviane. ela já tem, é complicado, sabe? Então, por exemplo, essa questão de viagem, quando a gente viaja, porque a minha mãe, ela tem um irmão, só que esse meu tio, ele não tem uma paciência necessária, sabe? Eu Então, sei a como. vovó mora, até porque já houveram situações entre eles dois, a minha avó e meu tio, quando a minha avó era mais jovem, enfim, questões familiares. E aí, assim, a vovó mora com meus pais. Então, quando a gente precisa, quando eles vão viajar, deixa na casa do meu tio com a esposa dele, aí eles cuidam dela. Só que assim, por exemplo, vamos viajar. Aí conta para a vovó. Aí a vovó já fica, mas vocês vão demorar? Mas quanto tempo vocês vão passar? Não sei. Aí fica naquilo, como se ela fosse ficar desassistida, e não E a, é. e a sua avó já tem também, já tomou o controle da situação. Queira ou não, é difícil dizer isso, Mas mas a sua avó também eu já sei, sabe vó, controlar. eu sei, professora, e é isso mesmo. Inclusive, eu falo para a mamãe, mãe, a senhora, a vovó, ela já percebeu que é ela quem determina as coisas, e aí vocês estão deixando de viver a vida de vocês de casal, a própria velhice de vocês, da forma que vocês gostariam, por conta de algumas Ei, coisas, Viviane. sabe? É difícil, é bem É, complicado. É Vivian que falando, quer falar. falando um assunto da Viviane, pior que é verdade. Olha, a minha avó já é falecida, mas o casamento dos meus pais, ele não é do lado dos bons por causa da minha avó. A minha mãe deixou de viver muitas vezes coisas comigo e com o casamento, sabe? Que meu pai se tornou uma pessoa frustrada. Tanto que a minha avó faleceu e a mamãe cuida dos meus dois tios que moram lá, porque eles são homens e como eles ficaram, e ela se preocupa. Minha mãe não viaja, minha mãe, sabe, para tirar ela dentro de casa é uma luta. Pois é, aí Como? a gente fica preocupada o É, seguinte, que duas vidas estão sendo prejudicadas. A minha avó, porque acaba ficando bem isolada, e a minha mãe, porque deixa de viver a vida dela. Então, é ela, difícil isso. eu acho que assim, o tirá-la para um asilo talvez demande um esforço maior de ambas as partes. Sim, Mas sim. estabelecer estratégias, tipo assim, de um dia você vai passar. Por isso é que eu digo, às vezes, uma população mais carente, ela tem mais possibilidades do que pessoas que estão numa situação melhor. Por exemplo, tem esses locais que não sei o que dia que chamam, que atende o idoso. Eu vi isso em Capanema. Tinha um ônibus que passava nas casas daquelas pessoas que seriam atendidas lá naquele espaço. Não é um CRAS, eu acho até que era um CRAS. Era da assistência, até acho que era um CRAS. Eles adoravam passar o dia ali, porque você ia conversar e eles diziam, não, eu me sinto muito bem aqui, em casa eu fico sozinha. Minha filha, meu genro saem para trabalhar, meus netos vão para a escola, e eu fico sozinha. E aqui não, eles tinham atividade física, eles tinham o lazer, a hora Pois do lanche, eles dançavam, eles tinham a hora de rede de almoço, apoio, né? eles tinham as atividades manuais. Que fazem É, as coisas. Eu fico pensando nisso. é, Enfermeiro, fisioterapeuta, com né? Até certeza. professor de atividade física também deve ter. Então, às vezes, eu fico pensando, Ela se não poderia sei. viver melhor, no Pois espaço dela, com então, certeza ela viveria melhor. E pois ela é isso que eu também é acho. aquela história, ela controla o ambiente e como a sua mãe reforça esse tipo de comportamento, que, entre aspas, exigido da sua avó, a sua mãe ela não sabe como sair. Ela É, não tem, ela é, não sente, né, é, condições de sair disso aí. é isso aí, E o professora. pior, não deixa nem a sua mãe enxergar que ela não está vivendo também. Ela É. poderia estar vivendo melhor. Na Eu, verdade, professora, o que mostra um pouquinho para ela que ela está deixando de viver sou eu mesmo, que eu tento mostrar, como eu estou lhe falando, com todo o respeito, amor e parcimônia do mundo, eu tento mostrar para ela outras opções, sabe, para ver se ela começa a considerar, pelo menos, para tentar.
De forma alguma, eu jamais abriria a boca e diria, mãe, joga a vovó na... De jeito nenhum, jamais. Isso eu acho desumano, são os conceitos de né? antigamente que permanecem muito fortes nela, né? Pois é, Ou seja, isso. ela não se permite nem pensar, nem falar sobre o assunto, É isso, perfeito, professora, entendeu? é Nem justamente. falar sobre o assunto. E quando a gente tem, é o que eu digo, quem foi que falou sobre a questão do aprender? Nós precisamos aprender. Os tempos mudaram, a vida mudou. Muita coisa a gente tem que ver se é digno a gente, quando quer proporcionar o que é melhor para uma pessoa, se realmente nós estamos proporcionando o melhor. Se realmente a gente está fazendo o melhor. Tá? Ou seja, são as duas faces da mesma moeda. Não é fácil viver, pessoal. Não é fácil a gente envelhecer num país que vem de uma cultura que era muito, que exigia e da mulher, porque não exige do homem, né? O filho homem, Isso. ele não é exigido, quem é exigido é a mulher. E nós reforçamos esse comportamento nos homens quando nós também fazemos isso, nós continuamos nos Exatamente. comportando dessa forma. Olha, na casa do Exatamente. meu irmão, toda vez a minha irmã diz para mim assim, Eline, todos os filhos do Fernando estão juntos. Minha cunhada, eles tiveram 6 filhos, né? Um eles perderam, são os 5 filhos, estão bem, graças a Deus, mas são todos os filhos. Tem um dos netos que mora nos Estados Unidos, ele estuda lá, já é pai de 3 filhos, faz pós-graduação. A mãe dele, minha sobrinha, de vez em quando vai lá. Quando ela vai, a irmã de Goiânia vem para cá. Mas os filhos daqui, tanto o Tiago, como o Lúcio, como o Júlio, todos 3 estão muito presentes, sabe? Então, a Lena disse, é impressionante a gente ver como eles cuidam daquele pai e daquela mãe. E tem um detalhe, o meu irmão novo, ele deu muito trabalho, nunca foi mulherengo, mas ele não podia sair de casa fim de semana que ele entrava na farra. Mas a minha cunhada, ela conseguiu manter o respeito dos filhos em relação ao pai. Nunca, sabe? Nunca se soube de um comentário de um filho sobre esse comportamento do meu irmão. E ele é uma pessoa extremamente bondosa. Eu até acho que o problema do meu irmão, bom dia, Cristina, era que ele não sabia dizer não. Ele convidava, ele já ia. E a bebida para ele era um caos. Se ele tomasse um copo de cerveja, acabou-se. Que é a doença do alcoolismo, né? É assim mesmo. Não tem essa história de dizer, pode tomar um gole. Não, no segundo gole já está ferrado. Mas ela não permitiu que isso acontecesse. Então, hoje, a doença dele já está vindo já de alguns anos. Tanto é que, quando apareceu, a médica disse, esse tipo de CA não mata. A pessoa dura muito. Tá? Não sei nem qual é o nome do negócio lá. Hoje, inclusive, eu soube anteontem que ele já está com uma metástase, né? Mas ele já está... A médica disse, olha, podem botar 10 anos aí no mínimo para ele, e é verdade. Sabe? Então, é difícil isso. Agora é assim, é uma sociedade que deixa muita culpa na mulher. Quem tem uma mãe idosa e que foi... Porque tem um detalhe, essas questões, socialmente falando, elas não são colocadas claras, às claras. Um exemplo do que eu estou querendo dizer. Podem ser 5 filhos, só tem uma filha. O grupo, ele não senta para conversar e combinar quem vai cuidar, mas já fica subentendido que é essa pessoa que vai ser a responsável. Os outros se excluem e fica aquela como responsável. Mas ninguém nunca, vejam só, olha a comunicação aí. Sobre comunicação, a terapia familiar fala muito bem sobre essa questão dessa comunicação, né, entre aspas. Fica subentendido que é aquela pessoa que vai cuidar. Ainda tem um outro detalhe, o cuidado nisso para a pessoa que fica com essa incumbência, que não foi claramente colocada, é que ela não pode falar do outro ou dos outros que não cuidam daquela mãe. Que isso ainda vai gerar um problema grave na família, ou pode gerar um problema grave, que não vai fazer bem para ninguém, nem para quem cuida, nem para a mãe, porque queira ou não ela enxerga, e nem para os outros. E ela vai se sentir sempre culpada. Por quê? Porque socialmente falando, culturalmente falando, a responsabilidade sempre foi da mulher.
É impressionante. São raros os filhos que assumem a responsabilidade sobre os membros mais idosos da família. Isso vai se acentuar, porque o momento agora, o que a gente está vendo, a mulher não fica mais dentro de casa. Vejo nas salas de aula, quantos homens vocês têm? Se eu não me engano, vocês agora, com quem entrou, devem ter uns 3. O Yuri, o Vinícius, que entrou há pouco, o Yuri tem, e o Murilo. Acho que só. Nós temos sala de aula, já tivemos aqui, que era só mulher. Então, vejam só, o que é que espera as pessoas de idade que vêm dessa cultura, que tinha que ter uma filha cuidando dela. A minha avó dizia, você sabe o que a minha avó dizia? A vovó teve 18 filhos. Dizia da filha mais nova, que ela queria que aquela filha não casasse, que era para ficar cuidando dela. Eu escutava isso da minha avó. Então, mexer com isso que está colocado socialmente, isso é um negócio muito difícil. Ou seja, né, Viviane, sua avó se acomoda, para ela está bom. Professora. E ela não sente culpa porque ela vem dessa cultura. É verdade. Você está entendendo? Sim. Já sua mãe não fica nisso. Ela fica como pêndulo para o marido e para a mãe. Isso é cruel. Isso é cruel. É cruel com a minha mãe. E aí, por exemplo, ela fica nesse pêndulo justamente entre a minha avó e meu pai, que vem de uma geração machista, que a mulher tem que fazer as coisas e tal. Só que meu pai, graças a Deus, o meu pai, ele ajuda em casa, sabe? Ele faz, porque assim, meu pai já está aposentado e minha mãe está se aposentando, né? Uhum. E o meu pai, ele faz as coisas em casa, ele lava a louça, ele passa uma vassoura, preenche ele recolhe... a vida, na verdade. Isso, justamente, querendo ou não. Mas aí acaba que, de certa forma, ajuda também, né? Então, mas ele quer a atenção dela, né? Ele quer fazer coisas com ela, porque ele é bem assim, ele é bem... Eu não sei até que ponto apaixonado, até que ponto codependente. Mas... Pode ser. Então, mas ele quer a atenção da minha mãe, né? Eu percebo que ele fica aborrecido às vezes porque a minha mãe está em casa todo o tempo com a minha avó. Então, é isso que eu vejo, sabe? Então, está gerando conflitos, né? Sem querer, pessoal, vocês que estão aí, a Viviane trouxe um caso clínico para a gente debater sobre. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Trouxe um caso clínico para a gente debater. Essa situação é recorrente. E quanto mais para o norte, pior. E nós que estamos vivendo aqui nessa cultura nortista. Nós ainda temos muita gente que não consegue enxergar. A Luana quer falar. Professora, eu tenho um caso parecido. A minha avó materna teve 7 filhos. Na verdade, eles todos procuram... Você quer colocar o fone para todo mundo ouvir o que a Luana está falando? Eu vou colocar o fone. Então, ela vai colocar o fone no celular dela. Ela está falando a situação da avó dela, que teve 7 filhos. E aí... Calma aí, deixa eu... Só um minutinho. Não tem ninguém chegando aí, não? Até 9h10 nossa aula. Sim. Então, é aquele negócio, a gente está falando sobre conteúdo da disciplina, mas a gente está falando, trazendo, né, uma situação que a gente passa por diversos conceitos aí, tá? Olha, a minha irmã, que está com meu cunhado, está demenciando. A minha irmã, ela nunca foi cuidadora. Então, ela teve muita sorte. Eles têm 2 cuidadores, é um casal. Um fica de dia, outro fica de noite, aí troca no outro que fica, aí vem, fica de dia. Só não tem o cuidador no domingo. Nesse domingo, ela não vai para o mosqueiro. O filho vai, chama para levá-lo, seria muito bom, a casa está toda reformada, está lindinha a casa deles lá. Ela não vai, ela diz, muito trabalho, tem que dar banho nele, tem que trocar a fralda, levar para fazer xixi. Quando faz xixi, quando evacua, tem que fazer a limpeza, tem que dar banho. A minha irmã, ela nunca teve essa coisa do cuidar, não, sabe? Ela sempre teve em casa quem cuidasse dos filhos, a Paula. Ela dizia, eu na minha casa sou hóspede, ela trabalhava no Banco da Amazônia, chegava em casa, ela era hóspede realmente, bom dia, entendeu? Então, ainda tem essas características que são às vezes pessoais.
O pai da Viviane parece que ele é mais resiliente. Sim. Deixa a Luana falar. Sim. A minha avó, ela teve 7 filhos, como eu já falei. E aí, desses 7, uma mora em Fortaleza, a outra é enfermeira, então ela faz plantão na Santa Casa, ela faz plantão no Abelardo, enfim. E os outros são homens. E aí a minha mãe, que a minha avó reconhece, inclusive, que ela tem um pouco mais de... que ela é um pouco mais ocupada, que ela não tem tanta disponibilidade assim, e eu acho que o seu microfone é Está dando interferência? só um pouquinho. Deixa eu mostrar aqui. Está dando interferência. Tá. E aí, a minha mãe, por mais que minha avó saiba que ela é ocupada, mas determinadas responsabilidades ainda ficam para minha mãe, no sentido de que, vamos supor, minha família mora em Quaraci, então tem uma festa de família, não sei o que e tal, quem vai levar a vovó? Mamãe. Quem vai com a vovó para acompanhar ela na Contomalhas, porque minha avó é costureira, então volta e meia ela faz umas peças. Não é mais tanto, mas ela faz. Quem vai fazer isso? Mamãe. Quem vai levar a vovó para determinado exame? Mamãe. Quem vai levar a vovó para Mosqueiro? Mamãe. Então, tipo assim, certas coisas, por mais que os filhos entrem na história, por mais que os filhos ajudem, mas certas coisas assim que eu percebo estão muito colocadas para minha mãe nesse caso. E teve uma situação em específico que eu me lembrei no meio do que a Viviane estava falando e a senhora passando para gente, que foi uma situação onde era uma festa de família, eu não lembro certo de quem, mas eu acho que era aniversário de um dos meus primos ou um dos meus tios, alguma coisa do tipo. E eu não sei se a família pensou coletivamente, indiretamente, eu não sei o que foi que aconteceu. Eu sei que a minha mãe chegou, a gente chegou na festa, cadê a minha avó? Minha avó não estava. Minha avó estava em casa esperando. Aí minha mãe foi lá pegar, porque não sei o que, não tinha ficado ajustado direito. E tipo assim, não sei o que, ficou com quem? Aí, tá, ficou com tal pessoa não foi pegar, não sei o que, a mamãe foi lá, fula da vida, pegou a minha avó, trouxe pro aniversário. Mas foi um estresse assim que eu fiquei, gente, era só vocês terem se organizado melhor. Não é tão difícil assim. Então, vejam só, esse exemplo da Luana. Minha gente, queira ou não, olha como é complexo o comportamento humano. De alguma forma, os outros filhos já não fazem nada, porque a sua mãe, quando aparece o galho, ela resolve. Então, eu digo sempre assim, às vezes a gente tem que rever os nossos comportamentos no sentido de até onde eu estou reforçando o comportamento dos outros. Porque quando eles não tomam conhecimento e eu vou e resolvo aquilo, eu estou reforçando o comportamento deles. E sobrecarregando, né, professora? Assim Ela está mesmo. sendo sobrecarregada, ela não diz, ela Exatamente. fica calada, ela pode sair fula da vida, né? Exatamente. Mas ela faz. Vocês estão entendendo? É por isso, professora, que as pessoas adoecem. É Não por isso tinha que essa adoece. clareza, essa percepção. Olha, tem duas formas. Toda vez que a gente faz uma análise de um comportamento, na verdade a gente analisa. Até aconteceu uma situação na prova que, ao invés de analisar o comportamento da moça, a análise foi para o comportamento da mãe. E eu considerei correta, tá? Mas, na verdade, eu pedia o que fosse referente ao sujeito daquele caso. Mas vejam só, a gente pode analisar assim, o papel da avó, o papel da mãe e o papel do resto da família. Cada um, aquilo ali, isso é clássico, isso é comprovado.
Tem famílias que decidem pela vida de um irmão, de um dos filhos, mas eles não se comunicam, eles não dizem, fica subentendido no silêncio, o silêncio também diz muito, né? Que tem que ser daquela forma. É impressionante isso. Agora, vejam só, muito cuidado com isso, porque quando a gente aprende um pouco mais, nós não podemos também achar que nós temos o direito de falar tudo. Nós vamos acabar sendo o que cria caso na família. Nessa situação, quando envolve vários filhos e tem uma pessoa, nós precisamos ter muito cuidado, porque às vezes aqueles que estão lá são os bonzinhos. Está tudo bem para eles, eles não falam, eles não fazem confusão. Mas o que enxerga isso que está acontecendo no grupo vai passar a ser o bode expiatório. Vocês já deram psicologia social, né, no quarto semestre? Não foi no quarto? Lembrem daqueles conceitos da psicologia social. Muito cuidado quando vocês se envolverem em assuntos familiares, para vocês não ficarem batendo naquela tecla. Daqui a pouco, os outros bonzinhos, eles revertem a situação. Então, é por isso que eu digo no início, tá? Edna, Viviane, para vocês aqui, as estratégias que a gente pode utilizar. Porque, vejam só, quando a gente atende, nós não podemos jogar o nosso cliente ou paciente contra a família dele. Pelo contrário, muitas das vezes nós precisamos deles para nos ajudar o que precisa ser feito lá fora. Porque, às vezes, só o paciente ele não vai conseguir fazer a mudança sozinho. Então, como é que nós vamos reverter isso lá fora? Olha, dá trabalho. Se a gente tiver jogo de cintura, diga, Viviane. Professora, e a senhora trazendo isso daí agora, eu fiquei aqui pensando nisso. É interessante. É por isso que a gente não pode atender realmente a nossa família, né? Porque é um pouco difícil. Eu comecei a conversar muito com a minha mãe sobre essas coisas, mas aí chegou um momento que, como a senhora estava falando, de colocar o nosso conhecimento e de criar o caso. Aí chegou um momento que eu disse assim comigo mesma, eu disse, não, eu tenho que entender que isso é deles, né? E eu estou aqui só tentando ajudar, eu estou aqui tentando mostrar outras coisas que talvez não estejam sendo percebidas, né? Mas eu não posso interferir. Né? E aí eu até fiz já um exercício, digamos assim, que é o que eu vou ter que fazer futuramente com os pacientes. Mas é o jogo de cintura. É o jogo de cintura. E começa esse treino, vocês todos, começa esse treino dentro de casa. Família, a minha professora Maria Olinda, eu respeito demais a minha família. Esse meu irmão, então, que foi o que teve menos... Ele teve muita sorte com os filhos, mas na vida dele, assim, não foi muito legal. Ele não foi uma pessoa... A mamãe também não foi tão compreensiva. Não se tinha a ideia de que o alcoolismo era doença. Tinha a ideia de que era mesmo malandro, saía para beber, entendeu? Não se tinha esse conhecimento. Então, ela também... Não posso dizer que ela pecou, ou que ela errou, não. Mas eu hoje, por exemplo, eu tenho um jogo de cintura com a minha nora, que é um negócio terrível. Tem horas, toda vez que se aproxima domingo de Páscoa, que eu faço o meu almoço, eu conversei sábado com meu filho, eu disse, ela é evangélica, é engraçado. Para umas coisas ela não quer estar perto, mas para minha comida ela quer estar perto. Só que ela chega na minha casa, ela baixa a cabeça e come, enquanto todo mundo ao redor da mesa está dizendo, mas que bacalhau delicioso, é bom a gente... Bolas, eu que fico na cozinha, né? Desde a véspera... Hoje já vou pegar o bacalhau, botar o bacalhau de molho para ir botando o bacalhau mais ou menos adiantado para o domingo, para não precisar acordar de madrugada, para a criatura ficar come de cara amarrada como se ela fosse obrigada a estar lá. Não é obrigada. Então eu disse para o meu filho, será que a igreja dela não vai chamar ela para lá, dizer assim, mãe, eles não comemoram Páscoa? Eu digo, não, mas Jesus nasceu para eles. Só que eu não sei se ele também teve a ressurreição, subiu aos céus, está sentado à direita do Pai, não sei, né? Mas é um caso sério. Minha gente, aí a minha professora dizia, família é um mal necessário. Agora, vai da gente, nós da psicologia, a gente utilizar isso tudo que a gente está aprendendo e conversar sobre essas situações. Envelhecer, minha gente, não é fácil. Eu posso me considerar uma pessoa privilegiada pela velhice que eu estou tendo, né?
Foi o que eu disse para o diretor. Professor, o senhor não acha que eu estou muito velha para isso? Pessoal, eu tenho 78 anos. 7, 8. É muitos anos para a atividade que eu Professora, tenho. mas isso é tão bom, né? Nossa Senhora, E né? aí a isso é idade muito bom. cronológica? Sou muito Conta. grata, né, a Deus, Olha, a aos idade meus pais. cronológica é uma variável vazia, professora. Não é? Não, Então, aí os meus colegas lá dizem assim, professora, a senhora é a mais saudável daqui dessa sala de coordenação, porque esse povo adoece, e é verdade. Ontem chegou um coordenador, professora, estou passando mal, vou vomitar. Eu digo, então vai embora para sua casa, não vomite aqui dentro. Ele precisou pedir que um colega substituísse, porque o homem estava mal, com uma enxaqueca que não podia. Eu digo, o senhor ainda fica debaixo dessa enorme luz aí, se eu tiver enxaqueca, eu não posso ficar debaixo dessa luz toda. Minha gente, nós paramos aqui hoje, que eu acho que já tem gente esperando aí fora. Um beijo, adorei conversar com vocês, eu acho que a gente rever só esse conteúdo, né? Só a parte teórica rapidamente. Eu acho que a gente já discutiu sobre ele intensamente hoje, é uma forma de fixar. Amanhã, vocês sabem que a nossa aula será online, né? Não iria haver aula, eu não sei o que foi que houve alguma coisa, seria facultado, mas foi decidido, já definido, que amanhã teremos aula online. Então, eu vou dar aula da minha casa, eu espero que o meu computador, que eu ainda estou lá com o antigo, porque o meu novo não há jeito de querer entrar. O Teams eu não consegui instalar ainda, mas amanhã a gente se vê. E, não, tem outra coisa. Epa, estou dando a informação errada. A aula de amanhã, vocês querem amanhã ou vocês querem reposição? É isso. Pois é, mas ele disse que poderia ter reposição. A gente pode marcar outro dia que vocês tenham vago para dar aula da manhã. Vocês concordam? 7h30 da manhã é cruel. Só um minutinho. Se você prefere? Eu prefiro, porque como haviam dito que não ia ter aula, aí eu já me planejei para outra coisa amanhã. É porque, eu vou falar, é porque amanhã vai chegar uma secretária, uma diarista nova aqui em casa, e aí eu tenho que fazer adequação das minhas crianças, sabe? Tá. A minha gatinha ela é um pouco arisca, então eu tenho que estar aqui de olho. Amanhã eu também estava me preparada para outra coisa. Não é total. Geralmente a gente tem que perguntar para todo mundo se concorda. Então a gente faz reposição. E vocês vão ficar... Não, amanhã não. Vamos deixar passar, até para mim também é melhor. Eu agradeço imensamente, né? Mas então a gente deixa passar e vamos ver a partir de segunda-feira, Jusilene, você concorda? Eu concordo, nem estarei mais em Belém amanhã. Tá bom? E a gente fará a reposição então, tá? A partir de segunda-feira, a Luana, vocês conversam, a Luana entra em contato comigo, vocês veem a hora melhor para vocês. É porque tem um detalhe, deixa eu logo comunicar tudo. Essa semana e semana que vem, nos dias tanto de quinta quanto de sexta, feriado. Feriado. Não, sexta-feira é feriado. Sexta-feira é feriado. É sexta santa e na outra dia 21 de abril. É só quinta-feira. Querendo reposição sem problema. Aí é um direito que vocês têm, inclusive. Foi definido assim. Então, amanhã nós não nos vemos, tá? Luana vai avisar, e aí então depois a gente marca a reposição. E eu vou passar para a Luana esse conteúdo para a Luana passar para vocês. Aí vocês já dão uma lida nesse iniciozinho. Nós só chegamos até envelhecimento, mas eu vou voltar para essa questão da taxa de dependentes e independentes e uns que já são... Ainda tem uma outra classificação que eu não estou vendo aqui. Tá bom? Um beijo, minha gente. Uma Semana Santa boa, com saúde para todos. Eu também. Viu? Depois diga se o bacalhau ficou bom, professor. Sim. Aí eu ainda ensino para vocês, uma sobremesa com morango, que é uma delícia. Professora, passa a receita. Depois eu passo para vocês, tá bom? Tá, professora. Obrigada. Boa Semana Santa. Eu vou ficar por aqui, mas eu adoraria ver a minha casa de Salinas, que eu não vejo desde julho do ano passado. Eu vou ficar por aqui. Não vou passar ainda, tem 10 anos. Olha, só 10 anos. A minha casa lá, a gente viveu muita coisa boa lá. Beijo. Estou indo lá, professora. Só Silene.
Luiz, Maian, Vivian, Priscila, Viviane, Andresa, professora, Débora. bom dia. Bom dia para vocês, tudo de bom. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Vou aqui parar. Não, primeiro aqui, né? Parar a gravação. Já parou? Ótimo. Aí. Vem aqui, ainda não parou a gravação, a senhora precisa colocar em parar. Então pronto, aí vem Agora aqui. clique no